ao lado da amadinha da minha alma, para mais uma comunicação com você que está assistindo aí. E do qual nós já somos agradecidos por credibilizar tanto assim a sua confiança em nós. Minha amada, prazer tê-la aqui do lado, como sempre. Obrigada, o prazer é meu. Nós vamos tratar aqui de assuntos referentes às coisas do Criador. Tá certo, amada? Sim. Porque é assim, conversando, que nós tomamos ciência, conhecimento, né, das coisas, da vontade do Criador na nossa vida, do que fazer para não desagradá-lo. Eu penso, amada, pensar é possível, não é? Sim. Podemos pensar, né? Sim. Então, eu penso que para desagradar ao Criador é mais fácil do que um meio para agradar. Entende? Entendo. Então, quando é mais fácil desagradar do que agradar, então temos que nos não preocupar. Preocupação não adianta de nada a hora nenhuma. Certo. Mas pelo menos ter, vamos dizer, o cuidado de aprender para não desagradar. Né? Exatamente. A visão que nós temos do Criador, amada, com relação vamos dizer assim, ao amor dele por nós, eu penso que nós devemos, a partir de uma análise humana, conhecer esse amor. Qual a análise humana? A análise de um pai, um bom pai, o pai mesmo, né, ou a mãe para um filho, tá certo? Eu penso que dá para analisar o amor do Criador por nós, tendo como base, para nosso entendimento, Sim. não que seja na mesma proporção, nível, grau, mas apenas para entendimento, eu creio que dá para poder analisar como se fosse o amor de um pai e de uma mãe para um filho. Não é assim? Então, eu creio que um filho, ele tem que estar sempre mais ocupado em procurar não desagradar do que agradar ao pai. O pai prefere que o filho não o desagrade em função de preferir de que o filho fique o agradando. É mentira? Não. Eu não sei qual pai ou mãe, quando eu falo pai, pode ser mãe também. Eu não sei se existe, porque existe tudo, né? Pode ser que exista por aí muitos pais que não têm essas visões, mas o comum, o normal de pai e de mãe, é que o pai e a mãe sempre espera mais que o filho não o desagrade do que contar com que o filho fique agradecendo. Certo. Então, aí, amada, analisando o ser humano que tem o entendimento limitado como humano, né? Com certeza. E vamos dizer fraquinho, né? Se já tem essa boa visão das coisas, imagine aquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo entende. E que não é aquele que precisa de nada das nossas mãos, não. Também. É justamente o que Shaul falou dele. Ora, este que vos anuncio é este que criou o céu e a terra. Esse não necessita nada de nossas mãos, né? Porque esse mesmo nos dá. Eu estou repetindo esse para que a pessoa entenda. Ah, sim. Embora Shaul falou só no momento que ele inicia. Ora, este que eu vos anuncio. Exatamente. Né? Verdade. Mas, de qualquer forma, ele pronunciou este. Então, amada, eu penso que este que Shaul mencionou, ele quer mais que nós venhamos a não desagradá-lo do que agradá-lo. Até porque ele não se surpreende, amada. Como você me ama Certo. e eu te amo. Como eu procuro te agradar e como você procura me agradar? Na maioria das vezes é com uma surpresa. Olha, eu vou fazer uma surpresa para agradar o Rubens. Certo. E eu vou fazer uma surpresa para agradar a minha amadinha. Eu estou dando esse exemplo nosso porque nós temos um relacionamento excelente. Exato. Mas qualquer casal que se relaciona bem, acontece coisas parecidas. Sim. Algumas vezes até os que não se relacionam bem. Né? Mas geralmente com os que se relacionam bem. Só que tem um detalhe, amada. Por você ser humana, por eu ser humano, então nós temos o atributo da surpresa. É a surpresa que nos agrada. Entendo. Para o Criador tem surpresa? Não. Não. Ele não se surpreende com nada. Ele já sabe tudo. Então é mais fácil você desagradar do que agradar. Do que agradar. Porque a gente agrada um ao outro pela surpresa, a maioria das vezes. Sim. Né? Pega de surpresa, faz um agrado, que bom, que maravilha. A gente fica agradecido pela surpresa. Mas com ele não tem surpresa. Mas podemos desagradá-lo, amada. E o temos desagradado muito. Demais. Né, amada? Quando a pessoa sente assim, olha, eu quero largar as práticas, eu quero buscar as coisas do Criador, eu quero ser alguém digno, eu quero obedecer, e essa pessoa vai procurar o processo religioso que está aí, amada. Pode contar que ele está dando largos passos, não em direção a agradar, mas a desagradar ao Criador. Porque as práticas que são feitas nesses lugares, amada,
são práticas de desagravo a ele. Uma delas parece mentira, amada, mas é um processo litúrgico de culto à Mitra. Sim. Chama-se Eucaristia. Chama-se, traduzindo para o que entendemos no latim e português nosso, partilha. Partilha. Chama no que conhecemos como missa ou até culto, mas principalmente a Santa Ceia. A Santa Ceia, que também é muito conhecida como a Ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Amada, Senhor é quem? É o Criador? Não. Não. Senhor é quem? É Baal. É Baal. Não temos dúvida disso. Quem tem dúvida é só procurar, né, amada? Amadinha, com a comunicação antiga, o processo de comunicação, eu gosto de falar de comunicação porque eu não sou um bom comunicador. Mas eu vivi de comunicação minha vida toda, né? Eu me sustentei e mantive as pessoas que necessitavam de que eu trabalhasse para sustentá-los com a comunicação, seja ela bem feita ou mal feita. Não é que o Rubens é um excelente comunicador. Não, não tem estudo nenhum, entende? Mas foi fazendo comunicação, sem saber de comunicação, como sou eu que não sei. Eu não estudei faculdade de comunicação, eu não fiz nenhum curso de locução, né? Ou de dicção, ou de qualquer coisa desse tipo. Mas eu vivi de comunicação, então eu gosto de falar de comunicação. Não por ser um expert, não por ser um grande comunicador, mas por ter vivido disso a vida toda. Então, amadinha, veja bem. A comunicação hoje, evidentemente, ela não é como a comunicação da década passada. Na década passada, os celulares eram raríssimos. Não existia a banda B dos satélites, eles não tinham montado ainda esse processo, que ampliou a telefonia a números aí incalculáveis, né? E também, há 10 anos atrás, não tinham todo o processo de comunicação como a internet tão bem difundido em alta velocidade como hoje. Então, 10 anos atrás, amada, estávamos praticamente com 60% dessa comunicação que tem hoje. Agora imagine, amadinha, não 10 anos atrás, não uma década. Imagine 100 anos atrás. A comunicação era muito mais deficiente. Muito. Houve uma época, amada, que a comunicação ela era feita através de pessoas a cavalo levando uma carta ou outra. Eram os mensageiros que levavam carta. Por isso que existia aquele selo de cera. Porque para autenticar que era uma comunicação verdadeira de alguém importante para alguém importante, mas que passava por mão de pessoas que poderia manipular. Então, se o selo chegasse lá avariado no destinatário, já não era considerado uma carta autêntica. Certo. Naquela época antiga. Então, quer dizer, para um rei comunicar com outro, era uma dificuldade. Se você vê na própria escritura, amada, quando Irão Abi estava construindo o templo de Salomão, ele recordou ao Salomão sobre o trato dele com o Irão velho, o rei Irão de Tiro, porque a cota de azeite ainda não tinha sido paga aquele mês. Entende? Então o rei fala, aproveita que vai andar daqui até lá, né? E agora manda Salomão me pagar o que está me devendo. Tanto que Salomão pagou dando as pessoas como escrava. Mas o que eu estou dizendo, e eu quero que você preste atenção, e as pessoas também, é que a comunicação hoje é uma coisa, mas em outrora era outro, muito deficitária. Exatamente. Né? Graças a essa comunicação deficitária, temos as cartas de Shaul hoje. Era o meio de comunicação dele. É verdade. Talvez se tivesse dado uma ligação telefônica, tivesse caído no esquecimento, mas como foram cartas, né? É verdade. Isso é uma maravilha. Mas tudo bem. Eu abri esse parênteses do Shaul porque veio na ideia, né? E é interessante parar para pensar. Tudo é bom, amada. Tudo que tiver uma faísquinha, um farelinho, uma farofinha de motivação para pensar é bom. É muito bom. Porque pensamento nos difere dos outros animais. Nós somos racionais porque temos capacidade de raciocínio. É isso que o processo religioso protestante, principalmente, não quer que as pessoas enxerguem. Exatamente. Que eles podem raciocinar e devem. Assim, amada, nós estamos falando da comunicação. Aquela comunicação deficitária do tempo da Grécia, do tempo de Roma, do tempo do paganismo, amada, parece que aqueles homens não imaginaram que cairia por terra com o tempo, com essa comunicação hoje que temos. Na velocidade da luz, literalmente, porque as ondas de rádio, a internet navega na velocidade da luz. Sim. Então você veja bem, minha rica. Hoje nós sabemos, aqui onde estamos, no Novo Mundo, no Brasil, que a palavra Senhor é a mesma palavra que Baal.
É a mesma palavra que dono, é a mesma palavra que marido. Mas eu duvido, minha rica, que aqueles homens do passado, daquela época das blasfêmias, que eles blasfemaram tudo, de que eles imaginariam que um dia aquele povo de lá ia se comunicar com daqui assim, ó. E a gente ia descobrir isso, amada. Eles não contavam com isso. Por isso é que deram tudo para nome de Baal. Daí o que nós estamos comunicando aqui, a ceia do Baal. Exatamente. Entende, amada? Verdade. Porque eles não sabiam que hoje nós saberíamos que o Senhor que eles estavam ali ceando era exatamente Baal. Mas aí, peraí, irmão Rubens, não é Mitra? Amada, Mitra, Júpiter, Baal, Hélios, paparapapá, pipiripipi, poporopopó e pupurupupu, é tudo a mesma coisa. É. Agora eu penso assim, a partir do momento que a gente sabe que o significado da palavra Senhor, mesmo colocado na Bíblia, maldosamente, para se referir ao Eterno, ao Criador, né? A pessoa sabendo que é Baal, por que continuar falando? Eu tenho parado, sabe, amada? Mas veja bem, amada, mesmo com toda essa comunicação de hoje, quantos são os que sabem disso? Muito pouco. Muito pouco. Nós sabemos disso há quanto tempo? Há pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, amadinha, na verdade, o que eles fizeram está muito bem feito, bem camuflado, bem escondido, porque neste momento que nós estamos aqui, neste momento que você está aí assistindo essa programação, tenha certeza que milhares e talvez milhões de pessoas neste momento estão fazendo uma oração a Baal. Estão glorificando Baal nos púlpitos. Verdade. Nos altares católicos, em tantos lugares, dizendo: Senhor, Senhor, louvado seja o seu nome. Baal, louvado seja o seu nome. Agora, assim, a ceia do Baal. Agora é até bom a gente deixar claro uma coisa, com esse exemplo que você deu, que nesse momento tem milhões de pessoas, né, pedindo ao Senhor, enfim, como é que fala? Mas se elas, assim, estão no coração, se referindo ao nosso Criador, eu acho que no tempo da ignorância. No tempo da ignorância. Então, mas a partir do momento que a pessoa já sabe, continua falando, porque fala assim, não, qual o problema? É uma transliteração, é uma tradução, é assim mesmo, ficam fazendo um alarde com isso tudo. Não é verdade? Então, no tempo da ignorância, como está escrito, o Criador não leva em conta. Mas se a gente já sabe, né, Rubens? Sim. E se não tem certeza quanto ao nome também, pelo menos se fala Criador, Altíssimo, que aí não tem como errar. Não tem como errar. Né? Salvador, o Redentor, o Messias, não é verdade? Mas esses nomes blasfemos, dos quais a gente sabe que não é o nome dele... Já sabe que é errado, tem que parar. É verdade. É uma decisão pessoal, né? Sim, claro. Para. Mas quem quer realmente fazer a vontade do Criador, como nós iniciamos aqui falando, né? E não desagradá-lo, não é isso, amada? Exatamente. Fazer um trabalho de não desagradá-lo. Não desagradá-lo. Aí, amadinha, eu penso que o jeito é esse. Entende? Certo. O jeito é justamente esse. É a pessoa, a partir de então, procurar não mais tocar nesses nomes como se fosse do Criador, porque não é. Isso é blasfêmia, é colocar em lugar de. Quando a gente aprende sobre blasfêmia, no início, né? Blasfemar é falar. Não, blasfemar é colocar em lugar de. É tirar o Criador e colocar Baal no lugar dele. No né, lugar amada? de, é verdade. Então é isso que é o ruim, e é disso que nós estamos falando. Não devemos colocar coisas que são, por exemplo, inerentes ao Criador, dando honra ao adversário. A criatura, né? A criatura. Adversário nosso, não do Criador. Não dele, não tem. sim. Então, minha rica, falando disso, a própria ceia mitraica, que é conhecida também como ceia do Senhor, é a ceia realmente do Senhor, mas não do Criador e nem a nossa. Eu não tenho como participar da ceia do Senhor, sendo o Salvador, porque ele mesmo disse: não voltarei a ceiar convosco até que esta ceia se cumpra. Aonde? No reino. No reino. Entende? Quando for as bodas do Cordeiro. Então, agora não é a ceia dele. É realmente a do Senhor, Mitra. E o que tem acontecido, né, que muitas pessoas vêm falando que tudo bem, que concorda que há uma... como eu falo, uma bagunça, né, nos templos, né, em relação à comemoração da ceia, estão misturando muitas coisas, mas essas mesmas pessoas vêm pregando que os discípulos daquela época, o próprio Salvador, institucionou a ceia. Certo. Né, tipo que deixa aparecer que deixou isso pra gente fazer. Entendi, uma ordenança. Uma ordenança, mesmo que não é em templo, mas em casa, mas é que foi dado para nós como uma ordenança. É o que muitos vêm falando hoje em dia. Porque... Amada, uma coisa é certa, o nosso Salvador como mandamento, né? Vamos dizer assim, mandamentos é aquelas coisas que Moisés dava, aquelas coisas, né?
antiga da lei de Moisés, com o mandamento do Criador. Mandamento é amai-vos uns aos outros, né? Certo. Agora, o Criador nos ensinou, através do seu Filho, que é Ele próprio, muitas coisas. Muitas coisas. E nos ensinou, por exemplo, a amar o próximo. É o mandamento mais perfeito, tá certo? Sim. É o único mandamento, na verdade, que contempla todos os outros. Quem ama o próximo não comete nenhum dos outros, né? Não atrapalha, não deixa de cumprir os outros mandamentos. Exato. Agora, ele disse, ide e falai, o pessoal transformou em vinde e escutai. Certo. Ele disse, não juntai tesouro onde a traça rói, os que os líderes religiosos mais fazem é juntar tesouro. Então ele deu bastante dicas pra gente como fazer, como não fazer. E neste caso da ceia, né, de comer, porque ceia, a palavra é jantar, não é verdade? Agora, no caso da ceia, mas daqui a pouquinho eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre a ceia, o jantar, o almoço. Mas no lugar de comer, o que ele nos mandou, amada, foi repartir. Repartir é uma coisa, comer é outra. Bem diferente. É bem diferente. Não é um processo litúrgico, nem religioso de repartir. É um processo social, humano, ético. Ele cabe em todos os parâmetros. Mas não é uma coisa que você... Porque com isso você fazendo, você vai ser salvo. Ou vai para o céu. Para a gente ser salvo ou ir para o céu, vamos dizer assim, ele já fez, ele morreu por nós. Agora temos que fazer para não desagradá-lo. Sim. Né, amada? Nós vamos continuar, não vamos? Vamos. Então tá bom. Quando nós falamos em jantar, amada, parece que é uma coisa e ceia parece outra. É o que eles passam. Algumas pessoas religiosas usam até passagem da Escritura em que fala da ceia e do jantar e do almoço, para dizer que uma coisa é uma e neste caso o outro é outra coisa. Exatamente. Só que se você for observar bem, inclusive na Bíblia de Jerusalém, que é mais próxima da Vulgata, ali fala não em almoço e ceia, mas em almoço e janta. E janta. É só na Bíblia, pelo menos a minha, né, do Ferreira de Almeida, que fala de jantar e ceia. Fala almoço e ceia. Não, na Ferreira de Almeida fala jantar e ceia. Na de Jerusalém fala de almoço e janta. E janta. E não tem ceia, né? Na de Jerusalém é almoço e janta. Então, almoço e janta, no fim das contas, é a mesma coisa. Sim. Só que devido ao período do momento, né? Do dia ou da noite, seja lá o que for. No período do momento que a gente participa da comida, né, come, é que vai dizer que é almoço ou seja janta. Almoço ou janta, exatamente. Mas definitivamente é a mesma coisa. O prato do almoço pode ser variadíssimo, como também o prato da janta. Mas coloca ceia como algo bem... É porque ceia soa, né? Soa. Como algo para o Criador, né? Algo litúrgico, algo religioso, algo de prática de agrado ao Criador. Aí eles não falam nem Criador, porque na verdade não é mesmo, fala de Deus, né? Ah, sim, claro. Mas quer dizer que Deus é aquele que fez tudo, né? O céu, a terra, né? A gente cresceu com essa visão também. Nós crescemos achando que Deus tinha feito tudo. Quando na verdade foi a honra dada a Zeus, né? E não ao Criador do céu, da terra, de tudo que há. Assim dizendo, amada, nós percebemos que o sistema religioso, e aí o cristianismo junto com o catolicismo e o protestantismo, eles tentam fazer uma confusão para poder, da confusão, tirar uma explicação teoricamente lógica, para convencer as pessoas de que eles estão no processo legal, estão certinhos, estão de acordo. Mas quando você analisa de olho no que está realmente escrito, observando que a Bíblia foi colocada capítulo, versículo, concordância, e as traduções de transliterações também devem ser traduzidas para você ver o que está falando realmente, quando você passa esse pente fino, acaba tudo. Acaba. Né? Aí vira farelo. Aí a farofa com ventilador voa. Acaba tudo. Então você fica assim, eu não sabia que era isso. Eu nem imaginava que fosse assim, mas isso é muito absurdo. Isso tá errado. Primeira coisa que faz é descartar. Tá errado, eu vou parar de ver esses vídeos, eu vou parar de ouvir o irmão Rubens, eu vou parar de ouvir outros irmãos que vêm falando dessas coisas, porque tá errado. No primeiro momento. Mas depois o tico daqui e o teco de lá, a mente, que não é uma mente de cachorro, né, que é também um ser inteligente, mas não é a mente de um porco, que é menos inteligente que o cachorro, né, e nem de um rato, tá certo? É uma mente humana que raciocina, a pessoa começa a ligar os pontos. Aí fala, eu vou ouvir de novo. Eu sei que eu tô vacinado. Né? Então vamos ver. Eu sei que eu conheço, que eu quero, então vou ver, mas vou ver só pra ver mesmo. Aí vê de novo, aí quando vê, peraí, mas também tá certo.
Mesmo porque Sim. quem é pastor, não digo esse que só aprendeu e tá, né, passando para os fiéis, repetindo. Eu digo assim, os que são pastores, entre aspas, mesmo, né, líder religioso mesmo, e principalmente professor de teologia, os teólogos. Certo. Então eles sabem muito bem manipular o que está escrito. Né? Eles praticamente fazem um livreto, não é verdade? E coloca um pouco da escritura ali dentro com a visão deles. Aí a pessoa que realmente não leu vai, poxa, deixar se levar. Né? Na verdade, ele usa um texto dele próprio, grandão, e coloca uma referência. Ele às vezes nem cita, só bota a referência ali. Isso. Da escritura, ou melhor, da Bíblia, para a pessoa ir lá e ler. Apenas para certificar que o que ele falou é verdade. Isso. Mas não para conhecer o que está escrito. Porque se conhecer o que está escrito, vai ver que o contexto do que foi escrito é diferente do que ele fala. Ah, com certeza. Aí cai por terra. Então, minha amada, nós estamos aqui batendo um papo assim, bem aberto, bem descontraído, bem leve, sobre a prática da ceia. Da ceia. Hoje, por exemplo, é conhecido mundialmente como a ceia do Senhor. Sim. Ou Santa Ceia. Ou Santa Ceia. Existe uma ceia do Senhor, existe uma Santa Ceia, um jantar santo, uma comida santa. Ou seja, uma atitude de comer de forma santificada para o Criador. Não. Amada, eu vi o Criador dizendo, foi assim através do profeta. Quando você come, não é para você mesmo que você come? Como eu posso comer para ele? Entende? Ele chegou a declarar isso. Ele disse, quando vós comeis, não é para vós mesmos que vós comeis? Naquele momento que ele diz, como vocês fazem jejum, fica sem comer, diz que é para mim, né? Mas se você pegar ali, você vai ver que está falando também isso. Quando vocês comem, não é para vocês que vocês comem. Então, quando come alguma coisa, amada, é para gente. Porque é para nós, amada, é simples de entender. O nosso corpo, ele é físico. Então, nós transformamos o alimento, os nutrientes do alimento, em nutrientes corporais para a nossa estrutura física. Sim. Através da comida. Nós precisamos comer para nós mesmos. Não é para o Criador. A comida física, sim. Por isso que quando ele fala o repartir, é para ele, porque a gente está passando, né, adiante, né, as boas novas. Então, aí está alcançando muitas pessoas, né, levando muitas pessoas a descobrir a verdade. Então, aí é o pão espiritual. A pessoa se alimenta espiritualmente. Isso, se alimenta espiritualmente. Amada, agora, a comida física... Eu vou falando aqui para você... E você para mim, eu te alimento e você me alimenta espiritualmente. Sim. Se a gente ficar fazendo isso aqui durante 3, 4 horas direto, nós vamos sentir a necessidade física de comer alguma coisa. Verdade. Porque não alimentou o físico. Alimentou o entendimento. O entendimento, exatamente. Quando fala em espiritual, amada, há de se convencer a pessoa da verdade. Espírito é o nosso entendimento. Entende, amada? Certo. Quando o Criador soprou em nós o Espírito dele, não o Santo, o Espírito que ele mandou da parte dele para nós, sim, é o Espírito do entendimento. É a mente, não é o cérebro. A gente costuma usar de forma poética o coração. O coração, exatamente. Não, o coração é só um músculo. Não é nada mais que isso. É um órgão. É um músculo. É um músculo? É um músculo que faz contraindo e retraindo. Então, expandindo, né, contraindo. Então, o que ocorre, amada? Nós, na verdade, precisamos do alimento físico apenas para um objetivo: manter o nosso equilíbrio físico. Com certeza. Nós não precisamos de um alimento físico para ter qualquer contato com alguém que é espiritual. Que é espiritual. O Salvador falou assim: o Pai é espírito. Tá claro. E assim importa. É importante, quer dizer, é importante. Que quem o adore em espírito. Assim importa também que quem o reparta em espírito. Entende, amada? Ou seja, no entendimento. É acordar as pessoas para as pessoas entenderem. Sim. É esse o alimento. Aquele que não come da minha carne é aquele que nós deixamos de alimentá-lo. Exatamente. Em espírito. Eu ia falar isso. Não é você que não come da minha carne e não tem parte comigo. Não, na escritura é clara. É aquele que não come, aquele que você deixou de pregar. É a terceira pessoa, não é a primeira. Né? Eu, tu, ele. É ele. Aquele é ele. Isso. Então não é eu nem tu, é ele. Então quem é ele? Ele é aquele que você deixou de pregar. Né, amada? Deixou de alimentá-lo com o pão. O pão que quem come não perece. Ele falou, sabe o que, amada? Vossos pais.
comeram o pão do deserto. Era pão físico. Era pão físico. E morreram. Por que ele dá esse exemplo, não é verdade? Esse pão que come da padaria é igual ele, que é a carne dele, que é espiritual, ou é o físico? É o físico, é igual o do deserto. É o que ele diz assim, quando vocês comem, não é para vocês mesmos que vocês comem. Não é verdade? É verdade. O Salvador chegou a dizer coisa pior, amada. Por quê? Você tem, por exemplo, amadinha, quando você acaba de lavar a louça, você tem a raspinha do arroz que você joga no lixo. É. Você pega as embalagens que não servem mais, já foi um dia a natureza, virou plástico e tal, e virou lixo. Certo. Então você extrai o que te interessa dessas coisas na cozinha, que é o que importa, e o que não é importante vai para o lixo, porque virou lixo, virou bagaço. Tá certo, amada? Certo. Quando você come um pão, uma jaca, um queijo, seja o que for, você extrai os nutrientes dele, e o que não presta vai para o lixo. Exatamente. As fezes. O Salvador chegou para nós e disse assim, importante não é o que entra, mas o que sai. Porque T-U-D-O, está escrito, que entra, sai pelo ventre. O Salvador estava falando numa linguagem clássica, para não falar como eu que sou podre. Tudo que entra vira merda. Não é verdade, amada? É verdade. E sai pelo ventre. Então, de nada se aproveita. Tudo. Tudo. Está incluído o pão? Não. Não, o pão físico? Sim, com certeza. Se é tudo que entra pela boca é físico? Amada, tanto que o pão que é ele não entra pela boca, entra por onde? Pelo entendimento. Através do ouvido. Você tem um órgão aqui que ele colocou para entrar as coisas, amadas, físicas. E ele tem um aqui que ele colocou que é associado a esse, que ajuda, auxilia, mas esse aqui, para entrar coisas espirituais. Então, o pão que é ele não entra por aqui para não sair por lá. O pão que é ele entra por aqui, para ficar aqui. Renovai-vos a vossa mente pelo correto entendimento. Excelente. O correto. Por que tem que renovar, amada? Por que ele manda? Renovai vossas mentes. Porque a mente estava o quê? Cauterizada, bitolada. Isso é um mandamento para o futuro. Hoje é a hora disso. Porque hoje é aquilo que nós falamos, amada. A comunicação hoje, amadinha, está desprendida. Para você chegar numa televisão e falar o que nós estamos falando aqui, tem que pagar muito dinheiro. Sim. E como eu vou arrecadar, ou iria neste caso, né, arrecadar muito dinheiro para pagar a TV se não fosse enganando, igual eles fazem? Aí eu pergunto, amada, se não fosse essa comunicação de hoje com facilidade, em pleno século XXI, com câmeras de alta resolução que custa R$100 e poucos. Sim. Com a internet que não sei por que até hoje ainda é de graça para você publicar. Com DVD que você coloca a mídia aí baratinha. Tá certo, amada? Tá certo. Se não é por esses meios hoje de falar essa verdade, como poderíamos falar isso naquele tempo e atingir um grande público? Não tinha. Nós não poderíamos. Então, se podemos hoje fazer isso, amada, é porque estamos hoje contemplando com vivos olhos, nosso próprio olho da nossa carne, o que o Salvador havia profetizado há muito tempo atrás. Não só isso, mas muitas outras coisas. Porque a tecnologia hoje nos possibilita isso, mas nunca havia possibilitado antes. Desta forma, não. Não é verdade? Com certeza. Amada, hoje você se torna uma pessoa, vamos dizer, pública, ou seja, muito conhecida, quando você fala essas verdades pela internet. E isso até que atrapalha um pouco os planos do maquiavélico sistema que está aí, de te tirar a vida, de te atrapalhar, porque você já se tornou uma coisa muito forte. Mas naquele tempo, você falava isso numa praça, amada, era bruxo. Falava isso numa esquina, você era, ó, detonado. Isso mesmo. Então você não tinha meio de comunicação para propagar para a massa, e também você não podia se expressar por uma pequena maioria para não formar aquilo que se chama uma comunicação virótica, trabalho de formiguinha. Entende? Eu entendo. Então eles, ó, detonava. Hoje ainda detonam, mas agora você chega nas pessoas sem estar de corpo presente. É mais difícil eles te pegarem.
Mas se puder, eles te limam. Eles não querem que tu fale a verdade, amada. Nessa hora não tem amor ao próximo, não tem nada. E quando você fala algo que a pessoa pode ir raciocinando, como nós estamos aqui batendo esse papo descontraído, de puro raciocínio, aí isso assusta muito eles, amada. Porque enquanto eles veem homens que para 40 minutos na frente de uma plateia que tá ali para engolir qualquer coisa, eles querem isso. Aquele fala 40 minutos, não dá uma oportunidade de ninguém falar nada contrário. Não pode. Porque se falar o próprio povo que tá ali diz que é diabo, é demônio. Sim. Tá certo? Com certeza. Então fica ali falando um monte de mentiras e o povo tem que ficar ouvindo. E detalhe, aquele povo foi ali para ser enganado. Também acredito. Não tem desculpa. Então é facinho engolir tudo, que já está ali para isso. Aqui não, amada. Aqui não é isso, amada. Aqui ninguém vem aqui para ser enganado. Tá certo, amada? Aqui quem tá vendo agora, muitos são os que não gostam nem do que a gente fala. Acredito. Mas tá ouvindo para ver até onde nós vai. Nós vamos. É verdade. É negócio de mineiro, de vez em quando, né? Nasci mineiro, a gente não... Hein, amada? Eles dizem que quando você participa da ceia do jeito do processo religioso, você está tendo uma atitude física, mas que tem um aspecto espiritual. É isso. É mais ou menos isso que eles dizem, né? É mais ou menos isso, Que espiritualmente tem uma certa característica. Tem a tal da característica, o tal do aspecto, mesmo a pessoa fazendo algo físico. Mas, amada, não é só com a ceia. Quando eles cantam, eles dizem que tem que cantar em espírito, mas estão cantando para todo mundo ouvir. Eles dizem, vamos adorar em espírito, vamos lá. E estão batendo palma e adorando em espírito, mas não é em espírito. Eles dizem que o templo é a pessoa, mas eles estão dentro do templo, falando, vem aqui na casa de Deus. Então eles falam tudo que é de um jeito, mas eles fazem o inverso. Não é só a ceia, é tudo. Não é tudo, é verdade. Tudo. Eles falam tudo de um jeito e fazem de outro. Destes mesmos. O Salvador disse assim, não faça como eles, porque eles falam para fazer, mas eles não fazem. Eles não fazem. Eles falam, mas não praticam da forma que falam. Então, amado, isso não mudou. As características do processo religioso da época do Salvador, vamos destacar, as negativas permaneceram. E eu pergunto, e as positivas? Nenhuma. Nunca existiram. Verdade. Eu era amado, que o pessoal pensa que a gente tá debochando, minha rica, mas chega a ser cômico se não for trágico. Não, porque, assim, são coisas tão absurdas que não dá pra ficar sério o tempo todo, entendeu? Tem que descontrair, porque senão não vai pra frente. Não vai. Mas a gente não tá mentindo, nem rindo dos outros, nem zombando de ninguém. Falar a verdade. Eu procuro, amada, um aspecto positivo do sistema religioso da época de Al-Rushwa. Qual era ele? Fala um. Eu dou um doce pra quem me falar um. O que eles faziam de bom? Nada. Em que o Salvador os elogiou? Nada. O Salvador chegou para um centurião, né? Que foi pedir a ele, em função do próprio empregado, e disse, eu nunca vi fé igual a essa. Elogiou. Elogiou, né, exatamente. Aquela mulher que já conheceu a graça por antecipação, aquela dos cachorrinhos, né? Ele também a elogiou. Elogiou, exatamente. Ele elogiou aquele assim, dizendo com o maior elogio de todos. Não há entre nascido de mulher ninguém que seja tão grande como João Batista. Elogiou. Né, amada? É um elogio tanto. Sim. Agora, e o processo religioso? Qual foi o elogio que ele fez? Nenhum, Rui. Não teve nenhum. Só teve condenação, maldição, maldição de falar mal, né? Falar mal. Só coisa terrível. A favor, nada. Assim, amada, para não fugir o assunto, a questão é a seguinte. Atitudes humanas são feitas por humanos para humanos. Correto. As mãos minhas que trabalham, elas podem trabalhar por mim mesmo, pela minha família, pelo meu próximo, pelo meu adversário, pelo meu inimigo, por quem quer que seja. Mas para a pessoa física, de forma física. As minhas mãos podem trabalhar para o crime, é uma decisão pessoal, quer ser criminoso, vira. Verdade. Pode trabalhar em função de uma obra social, de uma entidade qualquer constituída num cartório, né, num local do governo. Sim. A mão pode trabalhar para qualquer coisa física, mas não para o Criador. Não para o Criador. Então, da mesma forma também, nós temos esse órgão que, além de usar para falar, usa também para se alimentar. Sim. Alimento físico. Isso um dia vai ser espiritual?
N-U-N-C-A. Nunca. Físico, físico, espiritual, espiritual. Então, amada, o alimento espiritual utilizado neste órgão não é para entrar, é para sair. Aqui sai alguma coisa ou só entra, amada? Aí só entra. Aqui é onde entra o alimento espiritual. É verdade. Entende, amada? Com certeza. Quando o Salvador fala assim, fazeis discípulo, eu não posso fazer discípulo se eu não for discipulado. Eu vou ser discipulado. Essa informação vai ficar aqui na minha mente, na minha consciência, no meu entendimento. Esse é o Espírito. Sim. E agora, através desse órgão que ele falou que, tá certo? Exato. De onde sai, ide falai, não vinde escutai. Verdade. Não é, amada? É verdade. Ide e usai, esse aqui, para falar. Não para comer. Não pra comer. Esse é para... Tá certo, amada? O pessoal usa isso aqui para comer no lugar de coisar. E no lugar de ir para falar para outro te ouvir onde você for, ele manda o pessoal agora não ir para falar, não ir para usar esse, mas vir para usar esse. Isso para ouvir um homem só, um homem falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que está escrito, né? É porque é um processo contrário, amada, porque ali tem um homem falando e multidão ouvindo, é o contrário. Ele mandou essa multidão ir e falar. Sim. Porque outra multidão igual a essa ou maior vai ouvir. Vai ouvir. Mas dá a entender pelo processo religioso que ele escolheu um. Ele fez acepção de pessoas. Esse é o que Shaul nos exortou a conhecer ou não? Não. Aquele não faz acepção de pessoas. De forma alguma. Aquele diz que ele próprio, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons, não título nem cargo. Ele mesmo deu, não alguém que nomeia outro, nomeando presbítero ou diácono ou coroinha. Padre, sacerdote, ou padre, ou qualquer lixo. Não. Ele mesmo, o próprio Criador, é que deu dom a uns, né? E a outros, cada um diferenciado, mas todos têm dons. Parece nesse momento que ele deu dons a um e deixou de sem nada. Deixou de sem nada. Então ele fez acepção de pessoas. Deixou um sem nada só para ouvir. Só para ouvir. O que o pastor vai falar a vida toda, vai morrer ouvindo o que o pastor tem a Repetindo. dizer, acabou repetindo. E o máximo que pode fazer é o evangelizar que eles falam, que é só simplesmente ir nas ruas, pegar as pessoas e jogar dentro do templo. Né? É só isso que a pessoa que é membro desses lugares fazem. Serve para alimentar de dinheiro e para trazer mais gente para alimentar trazer eles. Mais gente que o evangeliza. Para encher, amadinha, me perdoa aqui que eu tô falando coisa aqui séria, mas me encheu o rabo deles, amada. Não é outra coisa. O Borghettzinho já quebrou. Eu tava procurando ali. Mas é isso, amada. Eu não quero falar coisa que não seja bobeira, mas é verdade, amadinha. A gente não tem que deixar escondido as coisas verdadeiras. Nós não estamos aqui de palhaçada. O povo que tá vendo sabe que é uma coisa séria. Né, amada? É verdade. Não é para encher a poupança desses caras? Sim. Só é isso, amada. Eu vejo isso. Eles só saem para convidar as pessoas pro templo. Quando esse povo todo gado, não estou xingando ninguém, eu estou falando que os Illuminati falam de nós. Todos nós somos gados do Illuminati. Então, veja bem, quando esse povo feito de gado, marcado, né, que vai na fileira, esse povo tem características do gado, né, que também eu não vou menosprezar, é necessário até para nossa sobrevivência, né, o boi e tudo mais. Mas veja bem, quando esse povo, amada, ele está fazendo o contrário do que está na Escritura, ele era para perceber que tem algo ao contrário e falar, eu vou retornar até o ponto que eu não estava errando. Eu vou tomar aquele caminho anterior, porque esse aqui não está certo. Verdade. Mas a pessoa com mente cauterizada não consegue perceber isso. A não ser que um dia pare para ouvir um louco e talvez uma louca. Também falando algumas coisas diferentes pela internet. Aí eu volto a repetir que eu acho que isso é interessante. Quando isso ocorreu na época em que não tinha essa internet praticamente gratuita sobre todos os aspectos. Porque é muito barato você pagar um servidor para se conectar e para colocar os vídeos na internet é de graça. Quando ouviria isso na década passada, no século passado? Nunca. Então é agora que essas coisas estão sendo, não vou dizer reveladas pelo Espírito Santo, pelo poder. Isso é a história desses caras, amada, para poder parecer, dizer que ele foi escolhido entre tantos para ser o cara. Isso não existe. Isso aí não é o Criador que Shaul nos apresentou. Este que vos anuncia, não é esse. Porque esse que Shaul vos anuncia não faz acepção de pessoas. Verdade. Não pode um nascer para ser burro, coitado, para ficar carregando carga. Tá certo? Sustentando pastor, todo mundo, e o outro para tomar dinheiro dele. Não pode, isso não é o Criador. Verdade. Isso, na verdade, é um cara que trabalha segundo a sua mesma má consciência,
uma consciência do mal, né? Consciência quer dizer uma ciência, um conhecimento do mal que está na cabeça dele para poder enganar os outros, amada. Percebe que tem pessoas mais, vamos dizer assim, mais carentes, né? Suscetíveis a ser bobas. Suscetíveis, né, a ser bobas ou até de entender e acreditam, né? São levadas por qualquer vento de doutrinas. Então aproveitam, não é? É por isso que Shaul falou o seguinte: você tem que permanecer na vocação que foi chamado. Porque cada um tem uma vocação, não é cargo nem título, é vocação. Sim. Para que tenha o pleno conhecimento do Espírito e não seja mais levado por qualquer vento de doutrina pela boca de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O que é enganar fraudulosamente? O que é uma fraude? É algo que parece que é a verdade, mas parece. Só parece. Só parece. Mas não é. Igual o japonês, tu olha um monte junto, tudo parece, mas nenhum é o outro. Cada um é um. Outro, é verdade. Então, né, Rubens, para resumir esse negócio que eles falam da ceia, que tem que ter a prática física de comer um pedacinho de pão com suquinho ali, né? Um suquinho de padaria, um suco de... do suquete lá, eles falam que é espiritual para mas não é espiritual, tentar, isso é físico, é só ver, o pão físico. É físico, é trigo, é massa, você come e vira cocô, tudo isso, é físico. Como jejum, aí dá o Como é que alguma coisa disso vai pro entendimento, amada? Peraí, eu não tô ficando louco, eu vou comer pão, eu vou beber vinho, ou seja o que for, e vai isso passar pro meu entendimento? Como isso pode ter aspecto espiritual? Como isso vai se transformar em algo do entendimento, da mente, não do cérebro? Nunca! Isso pode se transformar até em cérebro. Porque as células do nosso corpo vão se renovando. Depois que a gente está velho, já velho, as células ficam mais fracas para se renovarem. Por isso, ao envelhecimento, a pessoa morre. Certo. Mas, na medida em que você é um cidadão ainda de idade nova, média ou já idoso, mas que ainda está no processo de renovação, as células se renovam. Então, eu posso dizer, eu vou comer pão, alguma célulazinha do meu cérebro talvez possa ser renovada. Mas do entendimento, amada? Não. Das coisas espirituais do Criador, não tem nada o espiritual no cérebro é a mente, é o entendimento. Esse é o entendimento, tá certo? É por isso que fala assim, o Salvador é o cabeça, representa o entendimento. Por que o entendimento? Porque o entendimento nosso tem que ser como o dele que está na Escritura, e não como do que o homem. Repete o que ouviu de quem? Lá atrás? Constantino, o Lutero. Lutero só fez a reforma lá, uma fracassada. Mas Calvino, Zinglio, e aí aquela turma toda. Sabe, aqueles capeta todo. Eu não tô xingando ninguém não, tô falando que esses caras botaram tudo a perder, amada. Igual tá o povo tudo aí, seguindo, cego, pastoreando cego. É por isso que fala, né, qualquer vento de doutrinas, porque bem antigamente, o que é hoje aí nos templos, e inclui até católico também, né, não é o que era antigamente. Então eles vão sempre incluindo coisas e mais coisas, porque senão o povo já fica saturado, né? Exato, tem que renovar. É a mesma coisa o tempo todo, né? E se eles não inventar coisas mirabolosas assim, que convence. Na verdade eles não renovam, eles renovam, né? Eles renovam, é verdade. Vamos em frente? Vamos. Minha amadinha, você está gostando aí do fraseado aí, do palavreado, do nosso assunto, nosso bate-papo, da conversa, da prosa? Sim, Rubens, porque é muito importante, porque, né, muitos irmãos têm dito pra gente, de repente, fazer um vídeo sobre a ceia, né? Não, assim, não com a visão que a gente tá com, como é que fala? Com a verdade, né? Que a gente detém a verdade. Mas é assim, uma visão como a gente vê escrito. Certo. Né? Do qual a gente é acusado de ser da carne, de não ser espiritual, né? Que a gente não está entendendo o conceito, que eles estão com esse negócio de conceito que é assustador, né? O conceito deles, não do Criador. Então a gente lê o que está escrito, então a gente está fazendo um vídeo mais por isso mesmo. Eu prefiro ficar com contexto do que com conceito. Contexto é o que está no texto agregado, ou seja, junto com o texto que é lido. É um contexto, né? E conceito é aquilo que é aceito por uma parcela aí da sociedade. Mesmo porque, comum, né? Conceito. Mesmo porque eu não creio que o Criador ia fazer algo, deixar algo assim, né, na Escritura, tão difícil, né? De entender. Amado, veja bem, você pode até achar que o irmão Rubens consegue explicar com uma certa facilidade. Eu acho que sim. As pessoas falam isso, irmão Rubens, você não é um cara comunicador, mas você explica. Né? Não é formado em comunicação, mas explica de um jeito que dá para entender. Tem muitas coisas que eu quero falar e não consigo. Então, se eu que sou ruim, né? Duro. Duro não falando de dinheiro, duro, mente dura, né? Sim. Um cara, vamos dizer assim, maciço, né? Se eu que sou assim consigo explicar, imagine o Salvador. Esse é o que melhor explicou. Sim. Pergunta, amadinha, para 90% da população que está aí, adiantou ele explicar direitinho? Ah, não.
Eles estão fazendo tudo errado. Amado, ele disse assim, olha, meus amados, entendo o que eu estou dizendo. Vossos pais, vocês conhecem vossos pais? Não, nossos pais nós conhecemos. Faz a pessoa pensar. Certo. Ele está fazendo a pessoa pensar. Não, nossos pais nós conhecemos. Foi quem? Foi quem era o meu avô, meu bisavô. Então, no deserto, seus pais não viveram no deserto? Não, eles viveram no deserto 40 anos. Eles comeram o pão lá. Qual era o pão que eles comeram? Era um pão que caía do céu, mas era um pão físico, era o maná. Era tipo uma carne, era um negócio. Era uma coisa que pegava, botava na boca e engolia. A pessoa sabe. Então ele está fazendo a pessoa raciocinar, ele está explicando da melhor forma possível. Então ele diz, olha, cadê seus pais? Estão aí? A pessoa, não, nossos pais, claro, eles já morreram. Então, vossos pais comeram o pão físico no deserto e morreram. O pão que eu vos der, quem come, não morre. Ele está fazendo uma comparação inversa. Comparando de forma inversa. Ele, o pão espiritual, com o pão físico. Com o pão físico. Amado, existe explicação melhor do que essa que ele deu? É o que eu tava falando em off pra você, que ele explica direitinho. Tanto assim sobre a ceia, sobre o templo, sobre o jejum, sobre tudo. Ele deixa claro, não é verdade? O do jejum, então, ele tá numa festa, o pessoal bem vestido, junto com os outros que Mateus convidou, né? As pessoas simples. Ele vai, não se deita, remendo, olha aí. Talvez ele tenha mostrado aqui, ó. Ali um homem com vestido bonito, ó. Que sai isso a ver, né? Exatamente. Olha ali, aquele homem com vestido bonito. Não se deita, um remendo de pano novo em vestes velhas, ou a ruptura fica maior. Aí, né, tá o pessoal tomando vinho, o povo ali tudo acostumado com aqueles vinhos velhos lá, que eles levavam pro deserto, ficava roto, né? Aí eles, olha, não se deita, vinho novo em outro velho. Então o povo pensa. Né, amado? É a explicação mais simples possível. Ele fazia isso, ele era o melhor explicador. Ele era, não, ele é o melhor explicador que já existiu até hoje. Mas o povo faz tudo o contrário. Ele falou, pode os filhos da noiva jejuar? Quem tem o noivo não pode jejuar. Poxa! Nós temos o noivo, né? Nós temos o Salvador todos os dias nas nossas vidas. Como é que a gente vai jejuar? Então você veja que o povo gosta de fazer o contrário. Então ele explicou, amada, vossos pais comeram o pão físico e morreram. Quem comer do pão que eu vos der, esse não morre. Esse não morre. Né, amada? Exato. O pão que ele dá é físico? Não. Não, amada. O pão que ele dá é ele, né? Esse pão que ele dá é à custa de dinheiro? Não. Mas o da padaria é, amadinha. Vai lá ver se tem de graça. Verdade. Não, tem que pagar. É pão físico, pão de dinheiro. Ele é de graça, amadinha. Ele não entra por aqui, ele entra por aqui, amadinha. Simplesmente o pouco que a pessoa aprender do Salvador, tipo assim, não precisa de se formar para nada. O que a pessoa o pouco que aprender sobre as coisas do Criador já sai falando. Por isso que esse é o pão espiritual. É igual do poço. Se souber um pouquinho, já parte um pouquinho. Já vai falando. Não tem quando problema. for aprendendo mais, lendo mais, vai falando mais. Mas o pessoal que cria porqueiro, amada, que cria porco, eles vão para falar o quê? Bem ou mal? Mal. Mal. Olha a parábola dos... parábola não, o acontecimento lá dos porqueiros. Saíram para falar mal dele na cidade. Todo mundo se armou contra ele. Isso. Porque eram criadores não de ovelhas, mas apacentadores de porcos. Para engordar, para comer os porcos. Amadinha, a gente estava falando isso. O que é físico... O pão da padaria entra por aqui. Certo. O pão espiritual entra por aqui. Olha que coisa simples e interessante o Criador nos fez. Ó, o cérebro está aqui. Onde entra por cérebro está pertinho daqui. Não é verdade? É verdade. Está mais perto que a boca. Sim. Então já está mais perto do cérebro. É aqui que tem que entrar o pão dele, que é ele. Mas o pão dele para entrar aqui, amada, depende dele agora? Não. Não, amada, é decisão de cada um. Eu vou agora obedecer, eu vou repartir o pão. Então eu vou falar e as pessoas vão ouvir. Eu vou dizer o que ele mandou, ir de falar, e eu vou ir falar. Exato. Eu não quero mais vir para ouvir. Quando eles botam ir de pregar, amado, isso é na Bíblia. Pregar e falar é a mesma coisa. Por que tá pregar? Porque quem prega é o pastor. O pessoal vê quem prega é o presbítero. Isso é psicológico. Isso é para ficar na mente. Eu não vou pregar, eu não sou pregador. Olha aí, né? O povo fala, não, aquilo ali, meu amado, esquece essa porcaria de Bíblia. Eu falo assim, amada, chateado porque esse pessoal fez essa lambança. Aí eles falam, aproveita e tira um pedacinho para dizer que eu estou xingando a Bíblia. Não, por quê? Porque na Bíblia está ide pregai. Tipo que seja só para uns. Entende? Se tivesse na Bíblia ir de falar, ficaria mais fácil. E é ir de falar mesmo. É falar, exatamente. É falar. Não é pregar como um pregador prega, aquela retórica. Aquilo é coisa de Grécia. O povo, coitado, não estuda, não sabe, não pensa.
não procura saber coisa certa, quer saber de futebol, de novela, mas não procura saber as coisas que interessam, não sabe que isso é coisa da Grécia. De retórica, de homilética, tudo palavra grega, tudo homens gregos que inventaram essas coisas. Então pregar com esse negócio de retórica, homilética, não sei o quê, isso é Grécia. Isso não é as coisas do Criador. O Criador é falar, simplesmente falar. Quando aquele povo sabia das verdades, saíam falando. Né? Isto. Então aquilo ali é que é para fazer até hoje. Porque aquele que não come, não tem parte comigo. Mas como vai comer se você não falar? Esse que não come é que não come pela boca? Não, o que ele come pela boca vai pelo ventre. Esse é como aquela água, né? Que quem bebe daquela água tem a vida eterna, né, amada? É uma fonte de água viva que salta para a eternidade. A água que ele dá é espiritual. Sim. O pão que ele dá é espiritual. Não é verdade, amada? Com certeza. A água viva e o pão vivo é ele. Então, quando você tem sede, vai a ele. Fome, vai a ele. Mas fome de quê? De comer? Não. É fome de ouvir. É um alimento que entra por aqui. Porque essa prática aí dessa ceia mitraica, né, Rubens? Todos, ou pelo menos alguns povos, faziam. Então não cabe só ao cristianismo, né? Porque se o católico faz, eles também, segundo eles, ensinaram pra gente a seguir no mandamento do Jesus lá. Certo. Não é verdade? E outras religiões também. Né? Por isso que tá tudo em concordância. Certo, não pode tá falar, tudo certinho. Não pode falar que a ceia dos evangélicos é correta e a do católico não é. Por quê? Não, se não tem pode, a mesma liturgia... Nasceram da mesma árvore, mesma raiz. Estão cultuando o mesmo Deus. E de outros povos mais antigos, ou não vou dizer pagãos, mas outros povos que não são cristianismo, que faz a essa partilha, mas que são direcionados a um ser, aí é a mesma coisa. Né? Mas eles não estão fazendo o que o verdadeiro Criador pediu. Certo. Não é verdade? Amada, quando esse povo está falando dessa questão toda da ceia do Senhor, a ceia de Baal, né, que nós achávamos que era ceia, né, coisa que agrada o Criador, eles estão falando de algo, amada, que não tem respaldo nenhum em lugar nenhum da Escritura. Certo. Se você for ver o que ocorria e que o Salvador disse, ide preparar local para a minha janta, você vê que não era no templo. Ele nem podia entrar no templo, amada, ele estava expulso de lá. Isso foi o último dia de vida dele. Naquele momento ele já havia sido quase que jogado do despenhadeiro, ele já havia escondido dentro do templo com medo, para resguardar a sua vida, porque aqueles sacerdotes queriam matá-lo. Aqueles sacerdotes já disseram assim, ó, quem sabe ele não virá à festa e nós o apanhemos para matá-lo. E ele, sabendo disso, foi por outro caminho. Né? Nem foi à festa. Ele ia passar por Jerusalém, não sei onde ia, nem passou para ir na festa lá. Então, quer dizer, essa ceia que ele fez, o jantar, não foi exatamente, de maneira nenhuma, no templo. Mas isso que está aí é no templo. Já é uma diferença. Também. Já é uma diferença. Com certeza. Agora, veja bem, aquela ele disse que era a última. A última. Esses caras fazem ele de um grande mentiroso. Porque eles fazem ceia todos os meses, todos os... É a ceia do Senhor. Então aquele lá é um mentiroso. É verdade, Rubens. Não tô rindo, tô rindo, amada, porque chega a ser cômico. Eu penso, como 16 anos eu não parei pra pensar, amada. Eu fui só cordeiro, burro, idiota. Só, esse homem é ungido, esse aqui é ungido, aquele ali é ungido dos pastores, né? Eu não posso tocar no ungido de cocô lá igual Saúl, eu não posso tocar no ungido. Eu também pensava assim. Aí não posso tocar no ungido, eu vou pra perdição, amada, atrás deles, igual o carneirinho. Não, eu passei a ler a Escritura, amada. Eu falei, se alguém me enganar, amada, que seja eu mesmo me enganando. Sim. E aí eu não boto a culpa em ninguém. Agora... É por isso que eu falo para todo mundo, não vá pelo que eu digo. É verdade. Leia, pesquise. Sim. Né, amada? Eu não tenho seguidor, nem quero. Sim, vida. Não, então, porque você falou uma coisa aí que me fez lembrar, quando a Cris estava aqui com a gente, ela falou assim, eu não entendo, talvez, Rubens, ela consegue compreender melhor, porque tanto ela como o Silvio e outras pessoas, o casal lá de Marília, nunca foram em templos, nunca frequentou nenhum templo religioso. É verdade. Não é verdade? Então é mais fácil de pegar a Escritura e assimilar e direitinho. Assim, eu não entendo do jeito que tá aqui, do jeito que o Salvador fala, como é que as pessoas não fazem, Não é como é que as pessoas ela não fica fazem. Besta de ver, ela tava ali sentada com assim, eu não entendo, ele tá aqui. Aí ela olhou pra mim assim, esse povo gosta de ser enganado mesmo, Elaine, não é possível. Amadinha, você tocou numa tecla que eu creio que é importante dar mais uma pem na teclinha. Está provado, não para o mundo, nem para qualquer tipo de segmento social, mas está provado para mim, e creio que para você também,
provado por conhecimento empírico, ou seja, de observação nossa mesmo, Sim. de que quem não foi contaminado pelo processo religioso é muito mais fácil de conhecer a verdade. Eu acredito. Entende, amado? Porque nós temos não 2 ou 3 ou 4, mas temos inúmeras referências de pessoas que nunca estiveram dentro do processo religioso e que hoje são servos verdadeiros Do Criador. do Criador. É isso mesmo. E entende a palavra, e tem fome da palavra, e que esses próprios e esses mesmos não compreendem porque quem está no sistema religioso está tão distante do Criador. Tão distante. Porque quem tá fora, que nunca participou, pega a escritura. Quem nunca leu, Rubens, que era o caso da Cris, pega a escritura, lê, vê como tá escrito, e pessoas que se diz do Criador faz aquelas práticas todas contrárias. Não é verdade? Eu tava assim, é verdade, é isso mesmo. Isso é uma observação interessante que nos surpreende. Me surpreendeu. Nós ficamos surpresos com isso. Eu fiquei surpresa. Né, amada? Agora, esses são os que nós conhecemos. Ah, sim. Imagine o tanto de gente que nós nem conhecemos, mas que estão na mesma situação. De que nunca tinha aceitado ouvir falar de nada de protestante, nem de católico, nem de qualquer outro, por estar saturado, por não acreditar. E então não tinha nenhum conhecimento no processo religioso, assim, né, de estar lá. E que agora é uma pessoa realmente que segue ao Criador. Segue, que eu digo, é obedecer. Sim, buscar obedecer. Né, amada? Não fazer preceito nenhum, mas obedecer. E, exatamente, amada, conhecer do jeito que é a verdade e não do jeito que nós conhecemos. Nós fomos, na verdade, mal-aventurados. Eu reputo aqui perante o Criador, perante o povo todo que me ouve, perante a amada minha alma. Eu fui mal-aventurado durante 16 anos que eu fiquei no processo religioso, ou mais, que eu nem sei a conta dois, certa. né, Rubens? Pode dizer que tudo que a gente aprendeu não serviu de nada. Não é verdade? E se continuássemos, a gente poderia estar no caminho de desagrado ao Pai, não é? A gente volta. Voltamos. Conversar sobre vários assuntos, amadinha, sempre é bom. Eu creio que a família deve conversar, os amigos, os irmãos, pai com filho, filho com pai, com mãe, com filha, com todo mundo. Mas quando você conversa sobre assuntos das coisas do Criador, amada, você está, na verdade, construindo uma ideia, construindo um lar, construindo uma família, construindo uma sociedade, construindo um planeta e constituindo o reino do Criador. Então eu não me canso, né, de sempre parar para conversar. Hoje mesmo, aqui no dia que estamos fazendo aqui esse vídeo, nós recebemos a visita de um casal, né, que ficou de voltar, e o assunto não poderia ser outro, né, amada? Verdade. É esse assunto. Eu creio que quanto mais falar dessas coisas, é melhor. É melhor. Né, amada? E assim, sabendo disso, minha rica, foi que 12 homens chamados pelo Salvador começaram a pregar essas coisas. Após a morte do Salvador, nós tivemos o próprio Shaul, que substituiu, vamos dizer assim, entre aspas, né, mas que substituiu um dos 12, que é apóstolo dos gentios, né? Então você veja bem, esses homens, sem tecnologia nenhuma, mas pelo poder da fala, eles conseguiram chegar, transpor épocas até nossos dias, mesmo com um processo religioso totalmente contrário a eles. Tanto que tiraram a vida deles. Mas conseguiu chegar a essa ideia, essa coisa, né? Do conhecimento das coisas do Criador até nossos dias. Então, se nós nos calarmos, a Escritura está bem clara, as pedras clamarão. Então, o povo não pode calar. Amada, não está assim na Escritura. Se você parar de ouvir, as pedras clamarão. Mas o pessoal está até hoje ligado em ouvir. Lotam templos, mais templos e templos para ouvir. Enquanto o Criador não mandou ouvir, mandou falar. Tá certo, amada? Irmão Rubens, o que você está falando é contrário ao que você está fazendo, porque tem muita gente ouvindo nesse momento. Boa pergunta. Né, amada? Eu pergunto, você que está ouvindo neste momento, eu tenho você como minha ovelha? Você frequenta o meu templo? Você tem compromissos de me sustentar para que eu continue falando para você das coisas do Criador? Você tem compromisso de visitar o local que eu tenho para reunir todo mundo periodicamente? Você tem obrigação de me dar dízimo? De ter uma carteirinha de membro da minha igreja? Então, por favor, não me compare com esses cães gulosos. Amada, eu tenho orgulho, não de ser maior do que ninguém, mas eu tenho orgulho de não participar desse processo podre. Não estou falando aqui de A, B ou C, pessoa semelhante a mim, humano. Eu falo o sistema criado pelos Illuminati. Eu tenho orgulho de não participar, então não me compare.
Tá certo? Tá certo. Eu não gosto de ser comparado. Você está aqui ouvindo da sua casa, de onde você está nesse momento, não num grupo reunido de pessoas que me seguem. Sim. É muito diferente isso, amada. Na verdade, a visão aqui é de que aqui tem uma pessoa junto com sua esposa, minha auxiliadora, que estamos aqui, na verdade, para poder fazer o que o Criador mandou. Ide e falai. Nós estamos indo pela onda virtual da internet para muitos lugares ao mesmo tempo e falando. Eu não estou chamando ninguém aqui para ouvir. Essa é a grande diferença. Isso ele mandou fazer, propagar. Mas no momento que eu reúno pessoas para mim, que essas são minhas fiéis, que dessas eu cobro dízimo, certo, amada? Certo. Que dessas eu, vou dizer assim, manipulo, não é o que ele mandou, é diferente. Amado, amadinha, é uma coisa muito intrigante. Só um segundo. Amada, esses homens do processo religioso, eles mostram para as ovelhas que elas têm obrigação de alimentá-los fisicamente, com dinheiro, com carro, tudo físico. E ele as alimenta apenas com a fala que entra pelo ouvido. Entende, amada? Eles só falam para encher o ouvido delas. Sim. Aí eu pergunto, amada, e quando eles estão falando para encher o ouvido delas, eles já dizem que é alimento espiritual. Certo. Só porque eles falam e entram no ouvido das pessoas todas, é alimento espiritual? Não. Claro que não, Claro amada. que não. Claro que de maneira nenhuma. Eles inventam um monte de mentiras, emulações, repetições. Tanto é que muitos irmãos falam, vamos na igreja hoje para ter o alimento espiritual. E outra coisa, parece incrível, mas a cada dia que passa, o período de fala é menor. É mais dança, aspecto físico de revelação, os comentários da vida de cada um lá. Que eu não... Então, minha rica, na verdade, quando esse pessoal está seguindo esses pastores, eles estão, na verdade, alienados a práticas de dança, de rodopio, de cair no poder, tudo físico. Certo. E de ouvir conversa fiada, que também não é espiritual. Então, o alimento que ele entra por aqui é apenas de conversa fiada. Mentiras. Porque se fosse verdade, poderia-se fazer um diálogo e não um monólogo, em que as pessoas seriam perguntadas como o Salvador fazia. É verdade. Ele perguntava. Sim. Né? Então, a gente vê que é muito diferente. Quanto à ceia, que é o assunto aqui, amadinha, quanto à ceia, que é esse assunto que nós estamos aqui hoje discorrendo, tem algo interessante também a se colocar. Quando o Salvador falou, prepare para mim o jantar, que está na Bíblia como ceia, mas é a mesma coisa, ele não foi para o templo, ele nem poderia, foi numa casa. Esses que estão aí é no templo. É no templo. Aquele dele, ele disse que foi o último. Então, o que está aí não é a ceia dele, porque nem mesmo porque Senhor é ele. Eles falam, só Jesus Cristo é o Senhor. Bom, só Mitra é o Senhor deles, Baal. Porque o Salvador é Yahushua, o Messias, e nunca foi Baal, nunca foi Senhor, né? Verdade. Senhor nesse sentido de Baal. Assim, amado, os aspectos você começa a ver que já são diferentes. Sim. Isso que está aí hoje não tem nada a ver com as coisas do Criador de ceia. Por quê? Porque aquela foi a última. Aquela ele disse, não voltarei a cear convosco até que esta ceia se cumpra no reino. No reino, exatamente. Que será a boda do Cordeiro. Sim. Esta é a ceia dele que nós participaremos. Inclusive aquele que toma antecipadamente, toma para sua própria condenação. Isso mesmo. Então, minha rica, veja bem. Agora, por que ele disse aquele que toma antecipadamente? Quer dizer que é aquele que tenta fazer como... Eu posso entender desse jeito. O pessoal que fazem a ceia da forma que faz hoje, achando que é a ceia daquela ceia das bodas que o Salvador estava falando, esse pode ser assim visto como aquele que toma antecipadamente? Sim, amado. Que diz que é espiritual e não entendeu? O contexto legal mesmo ali daquele momento, Shaul estava falando daqueles que levava para comer e comia e não esperava pelos outros. Ah, sim. Por isso é que ele fala, quando comer, esperai-vos um pelos outros. Só que você tem uma questão a analisar e isso é fundamental. Nós estamos falando de um momento em que ocorreu algo físico, certo, e que lá na boda do Cordeiro é espiritual. Sim. O Salvador comeu ali a ceia física. Na boda do Cordeiro não é físico, é espiritual. Sim. Então você vê que tem aspecto físico e espiritual. No aspecto físico de Shaul, naquele momento, ele dizia, vocês levam o melhor que vocês têm para comer,
vocês comem e deixam o outro sem comer. Então, aquele que come antecipadamente come para sua condenação. Esperai-vos um pelos outros. Entende? Isso no aspecto físico era aquilo ali. Certo. Mas no aspecto espiritual... Espiritual, eu falei no aspecto espiritual. É comer antes. Tá comendo a ceia, que o Salvador disse que só vai voltar a ceiar nas bodas do Cordeiro. Se eles dizem que é espiritual e sabemos que não é, porque é espiritual, vai ser lá nas bodas do Cordeiro, então podemos dizer que está tomando a ceia antecipadamente. Não fisicamente, como você bem explicou, mas eu quis dizer espiritualmente. Por exemplo, eu vou comer esse pão porque eu quero comer o pão com vinho. Não está tomando nada antecipadamente. Mas se eu digo que isso aqui é algo espiritual, litúrgico, ordenança, se eu estou fazendo isso como preceito religioso, já é antecipadamente. Porque essa vai ocorrer lá na glória. Lá na glória, exato. Essa é antecipadamente. Tivesse Paulo dito isso, ou Shaul, né? Dito isso ou não, mas claro que é. Na visão espiritual. Espiritualmente é. Então, amadinha, outra coisa. Nesta ceia que se pratica hoje, tem suco de uva. Naquela que o Salvador participou, tinha suco de uva? Não. Era vinho. Era vinho. Então você já vê que não é aquela. Não é aquela. Aquela que ele participou tinha pão sem fermento. Essa que tá aí tem pão com fermento ou sem? Com fermento. Com fermento, então não era aquela. Aquela tinha ervas amargas. Essa tem ervas amargas? Não. Não, o que menos esse povo quer é coisa amarga. Não estou falando do gado, eu falo dos líderes religiosos. Dos líderes, Muito que quer coisa amarga, quer tranquilidade, falar pro povo que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Regalai-vos, né? Assim que tá na escritura. Regalai-vos. Tá escrito deles. Eles peitam por dinheiro, dão sentença por dinheiro e diz, fique tudo bem, acomode-se, tá tudo numa boa, né? Isso, é igual a Rasputia. Tudo numa boa. Então, Madinha, ali não tinha suco, tinha vinho, o pão era sem fermento, ali tinha erva amarga, ali tinha cordeiro, né, tudo mais. Então, essa aí não tem nada disso. Certo. Tá certo? Aquela foi a última. Essa aí tem toda semana, todo mês ou todo ano, eu nem sei como. Depende de cada um que queira fazer como quiser, porque isso não tem regra. Então, o que eu estou dizendo definitivamente, essa não era aquela. Verdade. Quando Shaul, amadinha, ele escreveu para aquele povo, Shaul não falou assim, irmãos, sede meus imitadores, como do Messias eu sou? Sim. Ele falou isso? Falou. Ele falou para quem, você lembra? Exatamente para os coríntios, amada. Os coríntios? Exatamente para os coríntios. Tá. Entende? Sede meus imitadores. Shaul participou da Santa Ceia quantas vezes? Nenhuma. Boa. Minha rica. É difícil. É isso, minha vida. Então vamos lá, minha rica. Aquela ceia não é essa. Não. Não tem como ser. Mas eles dizem que Paulo instituiu a Santa Ceia. Peraí, Paulo instituiu a Santa Ceia por carta? Porque se você for ler, você vai pegar agora aqui, Coríntios. Pega aí primeiro Coríntios. Pega aqui nessa blasfemada aqui. Eu tenho ele aqui, amada, na Bíblia Online. Vamos ver aqui comigo. Sede meus imitadores, como também do Salvador eu sou. Certo. 1 Coríntios, na Bíblia, capítulo 11, exatamente onde ele vai falar da ceia. Onde ele fala da ceia, né, que não é ceia, é o jantar. Certo. A gente costumou falar ceia por causa do processo. Então, no mesmo local que ele fala da ceia, sede meus imitadores, como também eu sou do Messias, né? Louvo, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Ele já entregou os preceitos. Entende? Entendo. Olha bem. Presta atenção aqui no teu amado. Olha aqui, ó. Louvo-vos, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos os entreguei. Amada, quando ele entregou esse preceito, veja bem aqui comigo, minha rica, presta atenção. Retens os preceitos como eu vos entreguei. Certo. Aquela bagunça que chama Santa Ceia, se ele tivesse mandado fazer, teria sido daquela forma? Não. Porque eles estão retendo o preceito da forma que ele mandou. Então está provado que ele não mandou fazer aquela ceia. Não. Você entendeu ou ficou difícil entender, Amadinha? Não, entendi. Porque eles dizem que ali é a instituição do apóstolo Paulo
para a suposta ceia que eles praticam. Exatamente, mas veja bem, ali é uma carta, mas Shaul já havia passado ali anteriormente. Certo. E quando ele passou ali anteriormente, será que ele instituiu aquela ceia? Não. Não. Por que ele não instituiu? Porque, primeiro, você tem o seguinte em mente, ele está ali corrigindo as pessoas para não fazer aquela bagunça. Se aquela bagunça fosse uma ordenança dele, ela deveria estar 100% correta. Porque senão se tornaria mentirosa essa palavra dele, quando ele diz: tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos como vos entreguei. E entende? se fosse uma ceia mesmo, o povo já estaria tudo errado, porque já estaria fazendo errado. E ele não falaria isso. E ele não diria isso. Ele disse isso porque aquilo ali que o povo estava fazendo não era coisa das coisas que o Criador nos determina. Entende, amada? Então, por isso ele disse isso. Aí no 11, amada, no 1,16, né? Ele fala, 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, eu não me agrado, eu não vou elogiar vocês. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Não tem hora nenhuma ninguém mandando ajuntar, mas tem Paulo neste momento dizendo que quando se ajunta é para pior. É para pior. Então a aglomeração, ajuntamento, como eles falam, esse tipo de congregação nessa visão do processo religioso, nunca ninguém ensinou para fazer. Certo. Mas Paulo falou para não fazer, falou contra. Então, primeira coisa que você observa aqui, amada, porque se você tiver argumento a favor, você não tem nenhum. Mas contra você tem todos e muito mais. Por quê? Não é aquilo, é ceia de pão ázimo, aqui tá aí não é. Aquilo era vinho, aí é suco. Lá era erva magra, lá tinha lava-pés, hoje não tem. Entende? Esse aí não tem lava-pés. Então, quer dizer, aquilo tudo que tinha lá não é o que está aí hoje. E nem nenhuma sequência daquilo, porque aquela foi a última. Né? Agora, o próprio Shaul, ele nunca, em lugar nenhum da Escritura, participou de uma Santa Ceia. Verdade. Ele já partiu o pão 20 vezes, 30 vezes com pessoas, coisa comum de comer e repartir, como ele mesmo ensinou a fazer. E disse: o que eu aprendi do Salvador foi que ele repartiu. Né? E todos repartem, e devemos repartir não só o pão físico, o espiritual, mas o físico também, que ajuda ao próximo. Então, repartir o pão, Paulo repartiu com muita gente, comida, comer com as pessoas. Exato. Repartindo comida, ele repartiu muito, mas não a Santa Ceia, não algo litúrgico, algo feito com preceito religioso. Tá certo? Então ele manda ser de meus imitadores. Aquele povo não podia estar imitando ele se estivesse fazendo algo religioso. E definitivamente aquele povo não estava. Era uma comilança para, vamos dizer assim, tirar onda, né? Para se mostrar, para poder menosprezar o próximo. Aí ele fala aquela palavra interessante. Olha, eu acho interessante vocês aí porque vocês fazem o que eu mandei fazer dentro das coisas, vamos dizer, não precisa qualquer de invenção, de sair comendo ou bater nos outros, ou qualquer coisa que possa inventar, mas dentro das coisas corretas de se agir, do que ele ensinou, entende? Só que isso ele não ensinou. Juntar para humilhar os outros, ele não ensinou, não passou nem pela cabeça dele, eu imagino. Agora ele escreve para a pessoa, que ele já não está mais lá, ele agora escreve uma carta. E nessa carta diz: nisso que vou dizer não vos louvo, porque vocês se juntam não para melhor, senão para pior. Certo. Porque antes de tudo ouço, porque principalmente antes de tudo, ou seja, o principal que eu ouço, né, é que quando vos juntais, aí que está na igreja, quer dizer, num grupo de irmãos, né, com um grupo de pessoas, há entre vós dissensões, e em parte creio, até importa que haja entre vós heresias. Isso é heresia, a ceia, né? Certo. Aquele troço ali, aquela comilança, né? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, olha aí, amada, não é para comer a ceia do Senhor. Não é. Quando você juntar no lugar, não é para comer. Ele tá claro aí. Isso é claro. Eu acho que não tem mais argumento. Acho que já poderíamos parar aí mesmo. Aqui, amada, ele tá falando, quando você junta no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Essa do Senhor que tá blasfemada de Baal é na Bíblia. Ele certamente ele não falou isso. Falou, Senhor. Ele falou a ceia do Criador. Tá certo? Aí ele fala, ó, olha aqui. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Sim. Antecipadamente no sentido físico, porque eles estavam levando ali. E comia antes que os outros pudessem comer. E agora antecipadamente no sentido espiritual, porque a ceia do Criador, ela existe. Vai ser feita lá na glória. Exatamente. Mas quem come agora com sentido espiritual está comendo antecipadamente. E não é nem de forma espiritual, é física, mas acho que é como preceito religioso. Acho que é preceito religioso. Então vamos lá.
Aí ele fala, porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Assim, uns têm fome e outros se embriagam-se. Outros chegam a beber cachaça e ficar bêbado. Isso não é o que está aí também. Nem é que está aí, porque nem tem que cachaça. Tá aí, verdade. Eles querem imitar o pior do pior. E não consegue. E não consegue. Porque não é nem a que está aí. Não é a ceia judaica, não é nenhuma. Agora vem uma bronca, amada. Uma bronca que só se dá bronca em quem faz coisa errada. E ainda, nesse povo de hoje então, que faz com preceito religioso, deveria ser uma bronca pior ainda. Mas olha que Paulo fala: não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais ao rolial, né, a tenda do Pai, Exato. envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não, nisso não vos louvo. Quando ele fala que a igreja é porque está na Bíblia, blasfemado, Sim, eclesia, né? Coisa da Grécia. É o grupo de pessoas. Mas é o grupo de pessoas. Tanto é que não pode ser igreja, templo. Desprezar o templo, a parede, não é. Muitos têm falado que eles estavam no templo e tudo mais, né? Esse cara estava no templo. Está bem em cima ali, num lugar, né? Quando vos juntais num lugar, primeiro ele fala no grupo de irmãos, né? Da igreja, que não é o templo. Ele não está falando lá em templo, em denominação. Está falando um grupo de pessoas, né? É bem claro. Agora, no primeiro momento ele fala, quando reunis no grupo de pessoas, aí bota na igreja, e no segundo ele fala, quando vos reunir num lugar, porque agora é bem explícito, é lugar mesmo, não tem a ver com pessoa, né? Porque aí ele fala, mas não tem porventura casa para comer e beber, ou desprezais o povo santo do Criador, envergonhando os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Não, nisso não vos louvo. Agora ele vai explicar, amada. Ele não está falando que tem que fazer um preceito religioso, de comer em homenagem a ninguém. Ele está explicando apenas que o Salvador repartiu aquele pão, que aquela ceia que ele fez, aquele jantar, ele repartiu aquela que não tem nada a ver com nenhuma outra, aquela foi a última. Aquela foi a última. Ele não está mandando fazer como o Salvador fez lá, de comer. É repartir. Porque o exemplo foi repartir. Não é verdade? Então vamos bem. O que recebi, quando falo o que recebi, amada, parece que ele recebeu um pedaço de pão lá. É até bom explicar bem. No subconsciente da pessoa, sem querer ficar essa imagem. Não, Paulo recebeu um pedaço de pão lá também, que o Criador, o Salvador deu e ele comeu. Paulo participou da ceia, da última ceia, amada? Não. Nessa hora, certamente, ele estava matando. Ele estava seguindo-os do caminho. Ele estava ao lado desses. Ao lado de hoje. De hoje. Trabalhando contra o Criador. Contra o Criador, exatamente. Né? Porque trabalha contra o povo do Criador, trabalha contra o Criador. Ah, o povo do Criador é o povo protestante. Quem te enganou, meu amado? Esquece isso. Eles dizem que o povo de Deus é lindo, né? Povo eles falam com o povo protestante como o povo do Criador. Eu não duvido que muitos que estão ali, né, pelo coração, pela inocência, por tudo, o Criador não vai. Sim, claro. Né, amada? Agora, dizer que o rótulo de protestante dá a eles o crédito de ser o povo do Criador, isso aí só se escreveram no papel higiênico que eles limpam o bumbum. Isso não está na escritura, né, amada? Sim, não tem. Vamos lá, amada. Não tendes porventura casa para comer, né? O que eu recebi, ou seja, o que eu aprendi do Criador, do Salvador, e que também vos ensinei, que o Criador, o Salvador, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele já havia ensinado que era para repartir. Entende, amado? Não preceito de Santa Ceia. Certo. Entende? Ele já havia... Porque, por exemplo, amada, essa questão de você repartir o que tem com as pessoas, isso não é litúrgico, isso não é para ir para o céu. Não. Isso não é para salvação. Isso é uma prática comum humana. Entende? Paulo já havia dito isso lá, Shaul. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar de amar o próximo. Comer rápido e deixar outro com fome. Então, quando ele fala o que recebi do Salvador, é porque o próprio Salvador foi quem ensinou para ele. Não porque ele participou de uma ceia e o Salvador deu pão para ele. Não, isso não. Isso não tem, mas as pessoas chegam a esse ponto. Acho que chega a entender dessa forma. Chega a entender assim. Eu não vou nem acusar aqui que alguém chega a ensinar isso. Não. Mas que deixa transparecer isso, mas que o povo aprende isso, aprende. Isso, é verdade. O povo aprende isso. Aí vamos lá. Porque o que recebi dos... Aqui bota Senhor, confunde a nossa mente, né? Mas sabemos que o Senhor é Baal. O que recebi não do Senhor, mas do Altíssimo. E que também vos ensinei que o nosso Salvador, na noite que foi traído, aí fala traído para lembrar da noite qual foi, mas não teve nada a ver com a traição. É porque era uma noite antes da morte dele, né? Tomou o pão. Tomou não é tomar, nem água, né? É pegar. Aqui na Feira de Almeida já tomou e para poder dizer mas que leva a entender que tomou mesmo. O pessoal logo no subconsciente, ele tomou, ele engoliu, não, peraí. Ele pegou o pão, tá certo? E tendo dando graças, partiu e disse: toma, come. Este é meu corpo que é partido por vós. Faz isso em memória de mim. Toma, come. Toma quer dizer pega, come. Faz isso em memória de mim. É isso que Paulo falou, amada?
Shaul algum dia disse isso? Não. Não, amada. Só Ferreira de Almeida que tá colocou desse isso. jeito aí. Se você for ver uma missa católica, chega um momento em que o padre pega a hóstia para a consagração, levanta e diz: este é meu corpo que é partido por vós, tomai, comei e fazei isso em memória de mim. O padre fala isso sem ler na Bíblia, ele vê na folha. Você vai acompanhar a missa? Então tem a folha, não tem? Você vai ver, tomai e comei em memória de mim. Mas só na folha, porque quem escreveu a missa para o padre rezar, escreveu aquilo na folha. E quando Zinglio tirou a folha do protestantismo, porque tinha, amada. O protestantismo, ele nasceu como o catolicismo, uma tentativa frustrada de reforma. Sim. Então, tudo do catolicismo existia no princípio, foi tirando aos poucos. Aos poucos. E nessa época ainda lia na folha. Depois de Zinglio, ele convenceu o povo evangélico daquela época, religioso protestante, de que não era para ler, porque temos que ler na Bíblia. Então, claro, então vamos escrever na Bíblia o que estava escrito na folha. E foi quando escreveu na versão Ferreira de Almeida, da qual ela foi traduzida e versões que saíram dela. Entende? Mas na Septuaginta não tinha, que é antiga. Mas na Vulgata, de onde vieram as Bíblias que nós conhecemos, lá não tem, tanto que nas católicas não tem. Não tem. Né? Na Bíblia de Jerusalém que você tem aqui, que você gosta de ler, né, amada? Está aqui mostrando para o povo. Não tem comer em memória de mim, porque não é comer, é repartir. Isso. Então, Salvador, aí vamos ao aspecto, amada, físico e espiritual da coisa. O Salvador, tudo que ele fez antes da morte foi físico para mostrar coisa espiritual. Cegueira que ele curava o cego, hoje é cegueira espiritual. Sim. Os aleijados são os que não caminham no caminho verdadeiro que é ele, mas caminha aí pelas ruas para ir para o templo. Os mortos, né? Os mortos, que estão mortos até hoje, são os que caminham para o templo, continuam mortos, tá certo? E que tem que ressuscitar. Tudo agora no sentido espiritual. O pão que ele comeu e repartiu, né? Na mensagem que ele deixou, foi aquela que os discípulos pegaram e repartiram. Um pão físico que hoje representa o pão espiritual. Neste contexto de Paulo, você vê uma, vamos dizer assim, uma visão daquele momento física, porque era uma coisa física que ocorria, Sim. Mas ele cita uma mensagem também que ocorreu de um processo físico, um dia antes da morte, mas que a representação verdadeira é espiritual, é partir o pão. Qual mensagem o Salvador deixou para nós nesse ato que foi descrito nos evangelhos que ocorreu na última ceia? Foi comer ou foi partir? Partir. Porque se for comer, é comer físico. Partir é ele que é o pão espiritual. Que é o espiritual. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aquele que não come da minha carne não tem parte comigo. Então comer da carne dele, que é o pão vivo, é espiritual. Não tem nada a ver com um pedacinho de pão físico que representa o Salvador. Esse pedacinho aqui do Paulo, que diz aqui, ó, tendo dado graças, disse, tomai. Tomai quer dizer pega, né? Porque tomai já parece. Come, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Não tem comer, partir, fazer isso em memória de mim, porque toda vez que fizer isso, vai estar lembrando de mim. Amada, se eu falar para você do Silvio, da Cris, de qualquer pessoa que a gente conheça, nós vamos estar lembrando da pessoa. Agora, como eu vou comer aqui, vou lembrar do Francisco, do Pedro, do José. Tá lembrando de si próprio. Não tem como eu comer agora, eu vou comer aqui um pudim e vou lembrar do Alberto, da Carolina. Não. É verdade. Agora, se eu falar do Alberto, da Carolina, eu vou estar lembrando, trazendo a memória a ele. Né? Isso, fazer isso em memória de mim. Porque toda vez que fizer isso, traz a memória. Então, trazer a memória é falar dele. Se nós falamos do Salvador, ele é que está na nossa mente, na nossa memória. Agora, se eu como alguma coisa, não tem como. Agora eu entendo. Vou comer e vou lembrar dele? Nem tem. E se eu esquecer de lembrar? Não, agora, fala dele. Eu quero ver você esquecer de lembrar. Né, Mara? As coisas são mais simples possíveis. Mas a simplicidade eles tiram para que a pessoa não perceba o grau de erro, de engano. Isso. Amadinha, tem tanta coisa para falar sobre a ceia. Mas eu creio que o básico é isso. Sabe que comer em memória dele só tem na Bíblia que Ferreira de Almeida colocou. E nas que saíram dela e de onde ela foi traduzida. Da Vulgata, que é a sede, né, da Bíblia, porque foi a Vulgata que foi a Bíblia feita lá pelo catolicismo antiga. Essa, que é a principal, não existe. Ela existia antes dessas outras que tem comer e beber. E na Vulgata não existe comer em memória de mim. Agora a pergunta minha. Pode falar. Sim, fora essa passagem aí de Coríntios,
qual dos evangelhos que tá que o Salvador faz a última, não ceia, né? O último jantar. O jantar. O jantar, né? Era um jantar que as pessoas podem usar esse também para... Ali, amado, era um preceito da lei de Moisés que era recordando a saída do Egito. Do Egito. Então era uma coisa que eles faziam de forma, vamos dizer, religiosa, né? Por mandamento de Moisés. Certo. Mas era físico e aquele tempo era assim, tinha um santuário terrestre, que era o local da arca, não era o templo, e práticas de culto divino, né? Que era aquela coisa toda. Mas veja bem, quando o Lucas, por exemplo, fala disso, quando ele pega o cálice e dá aos seus discípulos, ele diz, fazer isso toda vez que beberdes. Fazer isso toda vez que beberdes o quê, amada? Beber toda vez que beber? Não. O que é fazer isso? Quando ele fala assim, fazer isso, ele está lembrando de alguma coisa, né? Amadinha, você faz então isso que eu te falei. Mas isso o quê? Entendeu? Entendi. Amadinha, toda vez que você beber, você fala, não é gostoso a gente beber e fazer, ó. Aí eu digo pra você, viu, amadinha, faz isso toda vez que você beber. Fazer isso o que toda vez que beber? Fazer Mas você pode beber sem fazer Certo. Então, quando ele fala fazer isso toda vez que beber, isso que ele se refere não é fazer é repartir. Entende? Certo. Não é fazer isso beber toda vez que beber, porque seria a mesma coisa. Eu vou beber toda vez que eu beber, isso não existe. Não existe, verdade. Uma palavra dessa não tem como você falar numa frase. Entende? Agora ele fala, ele tendo dado graças, repartiu e disse. Bebam, faça isso. Repartiu e disse, beba, faça isso. Faça isso o quê? Repartir. Verdade. Então a mensagem ali, amada, não é comer, nem beber, é repartir. Não é pão físico, é o pão espiritual. Entende? Isso não tem nada a ver com o que está hoje aí. Isso hoje aí tem muito a ver com o quê? Mitra. Se você procurar os elementos... igualzinho, né? Os elementos que compõem a ceia mitraica, pão, vinho, essa coisa toda, partilha, eucaristia, é só pesquisar, amada. Aí você ainda tem dúvidas, quem está assistindo? Não tem nada a ver com a ceia que foi feita, última ceia, da lei mosaica, que o Salvador, por estar debaixo da lei, fez, por ser judeu, né, amada? Por ser judeu, povo de Israel, e ao Choru, e estava num dia antes da morte, ainda era lei, não era graça, fez. Não tem nada a ver com aquela, não tem nada a ver nem com a de Coríntios, que lá era uma cubilança, não era nada com preceito religioso. Sim. Tá certo, amada? Certo. E não tem nada a ver com o nada que a gente conhece, só tem a ver com mitra. Bem parecida com essa mitra que é um mito, mas um mito. Bem parecida com essa de mitra. Com mitra que é um mito, ele nunca existiu, ele é um mito na cabeça das pessoas, ele é um falso Deus. É um falso Deus. Mas essa aí tem tudo a ver. Repara pra ver se não tem, é só pesquisar sobre mitra, vai ver que era tudo igualzinho. No DVD 23 do Prepares tem uma cerimônia religiosa mitraica que você vai comparar com o cristianismo e ver se é ou não é. O princípio do cristianismo, que é a missa, que é a eucaristia, a partilha, é tudo a mesma coisa. A palavra é diferente porque cada uma é de um idioma. Mas partilha em português, missa em latim ou eucaristia em grego, é tudo a mesma coisa, né? Então, minha amadinha, resumindo essa questão toda, quando o Salvador fez a última ceia, ele bebeu. Ele comeu. Ele mandou os discípulos comerem? Mandou naquele momento. Não foi para todo mundo, foi só para os discípulos comerem que estavam ali. Isso depois. Era aquela ceia, foi só para eles. É outro aspecto também, amada. A última ceia do Salvador foi só para os 12, nem o dono da casa participou. Só foi os 12. Só os 12 discípulos e ele. Então você veja, essa que está aí é para todo mundo. Então, tudo que você for ver tem argumento para provar que não é aquela. Tem 1000 argumentos, né? E nenhum a favor, só contra. Agora, a favor de mitra tem um monte, contra talvez não tenha nenhuma. É igualzinha de mitra, é a partilha de mitra. Assim, amadinha, as pessoas querem induzir a gente ao erro e também colocar minhoca na cabeça dos outros e dizer assim, não, esse irmão Rubens é herege, ele está falando que os discípulos não comeram, que o Salvador não mandou comer. Peraí, cara, não confunde os troços todos não para arrumar confusão, não, que o Criador tá vendo isso. Eu tô dizendo aqui o que tá na Escritura, tá certo? E o que eu tô falando aqui é exatamente isso. O Salvador nunca nos mandou comer em memória dele. Comer, não. Nunca nos mandou comer, nem em memória dele e nem em memória nenhuma. De ninguém. Eram os 12. O que tem a ver comer em memória dele, né? Não tem, memória dele é quando fala dele. Agora, os discípulos comeram. Isso é claro. Isso eu nunca falei contra. Vídeo nem antigo quando eu estava contaminado, nem hoje. Nunca falei.
Até porque tem muita coisa que eu falei quando estava contaminado, não por culpa minha, por culpa de quem me contaminou. Eu aprendi no processo religioso que eles criaram. Certo. Entende, amada? Entendi. Eu estou livre do sangue, da cabeça de quem caiu sobre o que eu falei na época que eu estava contaminado. Eu estava contaminado não por mim, mas por eles, como muitos estão hoje aí contaminados por eles. Mas essa questão da ceia, eu nunca, nem contaminado, nem não contaminado, ou menos contaminado, porque eu ainda estou contaminado, mas menos contaminado, eu nunca disse que aquela ceia eles não comeram. Certo. Eles comeram. Agora, o que eu digo para você, estou certo, é que ele nunca nos mandou comer em memória dele. Nunca mandou fazer aquilo que eles fizeram, né? Nunca mandou fazer, comer nada em memória dele. Mandou a gente repartir. Né? A mensagem ali é repartir. Repartir o pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. É ele. Porque aquele que não come... Como eu vou repartir ele e você vai repartir? Vai pegar o corpo dele podre? Não, nem corpo podre ele tem. Ele tem, Porque ele subiu logo depois de 3 dias do jeito que estava. O corpo dele não houve corrupção nenhuma. Não conheceu corrupção. Então, não tem um corpo nem que quisesse. Uma múmia. Vou repartir o corpo dele. Rasga um pedaço da múmia. Não teria. Ele não ficou aí. Então, amada, é impossível repartir o corpo dele de forma física. De forma física não. Mas o pão representa. Então, o pão não representa ele, amada. Isso que esse povo engana o povo, amada. Muitos falam, mas entendi. Então, por exemplo, botar o Salvador como pão é desmerecer ele. Verdade. Ele não tem representação nenhuma, ele é ele. Ele não precisa representação e nem de nenhuma. Representante. Nenhuma. Ele não tem representação nenhuma. Não tem. É o que eles dizem, que o pão é representação e fala que o vinho também é representação do sangue. Isso falava-se, e eu ouvi agora, né, há pouco tempo, mas com bastante seriedade e certeza, de Mitra. O sangue representa o sangue do touro. Sim. Né, o Mitra representa a carne do touro e eu não sei mais o que, mas aquela lixeira. Então, amadinha, se você for conversar sobre isso um dia, você tem assunto que não acaba mais. Sim. Se você tiver fôlego, disposição para conversar durante um ano, vai ter assunto que não acaba mais. E se você quiser encerrar, você encerra a qualquer momento, porque como você disse alguns minutos atrás, naquele momento que nós lemos não é para comer, já era para ter encerrado. Não é a ceia. Eu até falei que claro, não é a ceia. Então, se não é para comer a ceia, não é aquela que é a ceia. Sim. Já encerrou o assunto. E outra coisa, amada, o que nós dissemos aqui no início. O alimento físico para nós é para o nosso corpo. O alimento espiritual para nós é para o entendimento, é a mente, é o espírito, não o cérebro, a mente, o entendimento nosso. E nós já estamos aqui há tanto tempo falando, eu creio que nós estamos bem alimentados espiritualmente, mas eu já estou mal alimentado fisicamente, porque já bateu de novo a fome. E já é quase a hora do lanche. Então vamos agora comer o pão e beber o chocolate. E voltamos numa próxima oportunidade. Tá bom, minha Ica? Ok. Para alimentar o físico um pouco agora, né? Porque o espírito já foi alimentado pelo assunto que foi conversado. É, vamos repartindo o pão. Agora esse povo também foi alimentado, agora reparta, meu amado. Isso, né? Um pouco que aprendeu. Um pouco que você pôde perceber aqui de como é a verdade, manda, escreve aí na escritura para ver se nós estamos errados. Se estiver errado, me ensina também, porque a gente vai corrigir. Verdade. Muito obrigado a todos. Obrigado, amadinha. Nada.